Seja muito bem-vindo. Vamos louvar a Deus, reconhecer a sua grandeza. Vamos louvá-lo porque Ele é digno de todo o nosso louvor, digno de toda a nossa adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Ele é grande, Ele é o nosso Deus. Boa noite a você que está em casa nos assistindo, ou bom dia, ou boa tarde, se você está assistindo depois. Não importa quando, não importa onde, o que importa é que estamos em um só corpo. Somos um só, com o mesmo propósito de cultuar, de servir ao nosso Deus. Então por isso vamos repetir juntos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
É nesse espírito que agora eu peço a você que recline sua cabeça, que feche os teus olhos, que tenha um momento de confissão. A palavra de Deus, ela nos diz que o salário do pecado é a morte. E morte é separação entre nós e entre Deus. Pois quando pecamos, nos afastamos da presença do Senhor. Mas a palavra, ela nos diz que se nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça perdão a Deus. Senhor, recebe esses pedidos de perdão, de corações quebrantados e contritos diante da Tua santa presença. Passa sobre nós o Teu sangue purificador, nos lava e nos enche do Teu Espírito Santo, para que possamos Te adorar, para que possamos Te louvar, para que possamos viver uma vida mais parecida com Teu Filho Jesus Cristo. Neste culto, fala ao nosso coração através dos louvores, através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e nos ensina a sermos cada dia mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos o Kyrie. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã,
Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, daí então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus, porque Ele vive, Ele governa. E mesmo quando o choro vem, quando a noite vem, quando a gente se sente ansioso, angustiado, a gente pode depositar as nossas esperanças na cruz do Calvário. A gente pode depositar as nossas esperanças naquele que morreu pelos meus e pelos seus pecados, para que hoje a gente pudesse ter vida. Se o sol se puria, noite chega, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Então declare aleluia.
o sol se pôr e a noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. É com esses braços de amor estendidos para nós que temos fé de que Ele tem cuidado de tudo. E por isso seguimos com a nossa vida, mesmo com limitações, crendo que Ele está cuidando de nós. E com relação a nós aqui da Catedral da Reconciliação, a nossa vida também continua. Temos todas as obrigações que temos normalmente. Elas não pararam, elas não estão suspensas, as contas continuam a chegar, continuam a jorrar aqui nessa igreja e precisamos cuidar dos nossos também. Precisamos manter as nossas obrigações em dia. E para isso não temos nenhuma outra fonte de renda senão a fidelidade de vocês, nossos irmãos, que acompanham esse ministério, que fazem parte desse ministério, que congregam aqui conosco,
que sabem que tratamos das questões financeiras com transparência, com responsabilidade, que sabem que aqui não existe nenhum charlatão, não existe ninguém que está tomando para si algo que vocês têm entregue nas mãos de Deus, e nossa vida continua. E por isso contamos com a generosidade de vocês, nossos irmãos. Contamos com a fidelidade de vocês, nossos irmãos. Contamos com vocês para continuarmos a pagar as contas, a energia, salário de funcionários, salário de pastores que se dedicam em tempo integral, as questões do dia a dia aqui da nossa igreja. Contamos com todos vocês para que sigamos assim, que sigamos em dia, que sigamos mantendo as nossas contas e nossas responsabilidades. Aqui na tela está aparecendo as contas bancárias da nossa igreja e pedimos que vocês possam estar contribuindo através dessa modalidade, através da transferência bancária. Todas as contas estão aparecendo aqui na tela. E repito com vocês aquilo que a palavra de Deus, ela nos diz, que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Porque de fato, quando damos e damos com alegria e damos com o nosso coração cheio de gozo, cheio de júbilo, nós nos regozijamos, nos alegramos, porque podemos contribuir e contribuímos para Deus e mais ninguém. Então agora em casa, aí como vocês estão, vamos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, damos. Amém. Queridos, continuamos vivendo todas as dificuldades desta época da pandemia, do coronavírus, mas eu estava pensando e lembrando que as grandes dificuldades serviram para unir, para ajustar e para gerar comunhão na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos tempos mais difíceis da fé, e ouso dizer que comparativamente o que nós estamos vivendo não é nada diante do que eles sofreram no primeiro século, no segundo século e durante um bom tempo. O risco era de morte, não por enfermidades, mas por perseguições. Gente foi decapitada, outros foram apedrejados. O simples nome de Jesus citado chegou a ser motivo para vidas serem dizimadas. Mas é interessante observar que nessas épocas de grande dificuldade, a igreja foi mais igreja, no sentido da palavra. A comunhão tornou-se comunhão, koinonia. Não era apenas um ato litúrgico, como aquele que nós fazemos nos nossos cultos, mas eles passaram a olhar uns para os outros e socorreram-se mutuamente nas necessidades. Se você ler Atos capítulo 2, você vai descobrir que debaixo do Império Romano, na Judéia, com a perseguição religiosa, com as forças religiosas opressoras, e houve tantas mortes ali, nada disso impediu que esse povo chamado igreja, não é templo, templo é templo, igreja é igreja, gente salva não porque teve conhecimentos, porque preparou-se muito, mas por uma única razão, um encontro real, verdadeiro e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, olha o que diz aqui, que eles andavam de casa em casa. Claro que nós agora não podemos fazer isso, mas eles socorriam-se mutuamente, um olhava para as necessidades do outro. Olhe, os que aceitaram a palavra, diz a Bíblia, havia unanião, eles perseveravam na doutrina, eles em cada alma havia temor, na comunhão eles perseveravam, todos os que creram estavam juntos, não eram juntos em reuniões necessariamente, mas era a unidade do corpo de Cristo. Era como se dissesse: se doer em você, dói em mim também. Se faltar para você, eu chego junto. Se faltar para mim, você também chega. Isso é uma realidade. Atos capítulo 4, que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, diz isso ainda com maiores detalhes. Olha o que diz aqui:
Atos 4:32, da multidão dos que creram, um era o coração e uma a alma. Coração na Bíblia significa o ser, eram um. E alma é a mente, tinham a mesma mente, não havia divergências, correntes. E ninguém considerava exclusivamente sua as coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder, e a Bíblia vai falando que eles socorriam uns aos outros, chegavam a se desfazer de alguma coisa para suprir a necessidade de outro. E eu tenho a impressão que num clima de dificuldade muito menor do que esse, nós podemos fazer isso também. Então eu vim fazer um apelo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas vamos continuar dando os nossos dízimos, cooperando com a igreja que vocês conhecem, sabe como ela gerencia e administra os seus recursos. Temos uma obra social grande, temos dificuldade de toda espécie, salários pastorais, há famílias que nós ajudamos que nem chegam ao conhecimento da própria igreja, escolas que nós pagamos. E eu quero pedir a vocês que, ainda que estejamos separados por paredes, estejamos unidos em espírito, como o exemplo da igreja primitiva. Procure ser fiel no dízimo, nas ofertas que a Bíblia chama de alçadas, aquelas ofertas que são levantadas para outros atendimentos. Eu gostaria que você chegasse junto, cada vez mais, mesmo estando, repito, separado por paredes, mas juntos, vinculados uns aos outros pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Eu vi isso na prática em alguns lugares por onde andei. Onde faltava para um, chegavam os outros. E nós queremos que na nossa igreja, Catedral da Reconciliação, nós possamos ajudar, nós possamos chegar junto, nós possamos dizer que nos tempos mais difíceis a fonte jorrou, porque nós não somos cristãos de lugares. Onde estiverem 2 ou 3, na sua casa, na minha casa, no trabalho, é uma chance de você ajudar. E também lembrei de uma solução que foi apresentada há pouco por um dos nossos pastores, o reverendo Kleber, de que nós podemos fazer o que foi feito também entre eles e no Israel antigo. Há irmãos que vendem o que nós precisamos, vamos dar um pouco de prioridade, de primazia. Há irmãos que em estabelecimentos têm suprimentos que nós precisamos comprar, vamos dar preferência, não como obrigação, não como imposição, porque não é, mas como um ato de amor, de comunhão, de estar juntos, de chorar com quem chora e sorrir com quem está sorrindo. É ajudar aqueles que trabalham conosco. Essa não é uma hora muito boa para que eles vivam dores e sacrifícios. Não é uma hora muito boa para pessoas que choraram conosco nos trabalhos em casa ou na própria vida, se vejam soltas, isoladas completamente. É hora da igreja ser igreja como foi em Atos 2 e em Atos 4. É hora de uma espiritualidade mais encarnada, de menos viagem, de menos emoções e de mais realidade. Uma espiritualidade que leva alimento, que leva roupa, uma espiritualidade que atenda às necessidades, uma espiritualidade como a de Filemon. É um capítulo só, mas é uma das narrativas mais poderosas de toda a palavra de Deus. Quando ele conhece Jesus, quando ele é transformado, você leia, é um capítulo só, Filemon, e você vai ver como ele socorre, como ele ajuda. E aos que não têm, ele pede que socorram e diz: botem na minha conta, ponham na minha conta. O nome disso é igreja, igreja espiritual, igreja que vive num só espírito, o espírito do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe e que esta época, queira Deus que ela passe logo, mas enquanto ela perdurar, não tenhamos a tristeza, nem tenhamos de chorar por irmãos e irmãs necessitados, carentes, precisando de um socorro imediato, mas que depois de tudo isso, o testemunho seja glorioso de que somos irmãos de fato,
não religiosamente irmãos, mas irmãos em Cristo. Que assim seja com a nossa vida, como foi a de Filemon, que assim seja como foi na igreja primitiva, quando tudo lhes era comum e não havia, está escrito em Atos 2, não havia entre eles nenhum necessitado. Numa época de domínio do Império Romano, de perseguição, de mortes, eles estavam juntos. Olhe para um lado, olhe para o outro, você pode socorrer alguém. Olhe para a sua igreja e seja fiel, para que os funcionários possam receber, para que a energia possa ser paga, para que os pastores possam receber, para que haja socorro e distribuamos com quem necessita. Eu deixo essa exortação pastoral em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, e a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, e a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença. No Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. E só Tua graça me basta.
presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Vamos ler um trecho lá da carta de Filipenses, capítulo 4. Leremos apenas o capítulo 6, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Esta é a palavra de Deus, do Senhor. Damos graças a Deus. Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela bênção de estar na tua presença, pela bênção de poder falar de ti, Pai. Te pedimos que em nome de Jesus, o pregador não venha atrapalhar a obra que tu tens para fazer na vida do teu povo. Amém. Meus queridos, eu tenho visto e tenho notado que essa quarentena, esse tempo de isolamento social, ele tem nos apresentado alguns testes, né? A quarentena, elas tem nos testado muito. A primeira coisa que tem nos testado, ela tem testado nossa paciência. É um verdadeiro teste dos nossos limites. Limites nos nossos relacionamentos, na nossa paciência, nas coisas do nosso dia a dia. Ficamos cansados mais rápido, por incrível que pareça. Dá uma fome maior do que tudo nesse mundo, que o cara fica comendo o dia todo. Uma beliscadazinha no negócio aqui, uma beliscadazinha em outro negócio ali. E eu, que antes de entrar nessa quarentena tinha perdido 10 quilos, já estou começando a sentir uns negócios diferentes, né? Então, estou tentando, agora voltei a correr dentro de casa mesmo, mas vamos em frente. Mas essa quarentena tem nos testado, tem nos levado até os nossos limites. E principalmente, uma coisa que eu tenho visto é que, para mim particularmente, esse momento ele tem sido e tem proporcionado uma verdadeira guerra contra a ansiedade. Eu que sempre lutei contra a ansiedade, que tenho ansiedade como uma coisa minha em que eu sempre batalho, esse momento ele tem testado e ele tem proporcionado uma verdadeira guerra contra a ansiedade. Porque nós somos muito ansiosos. Vivemos um momento de ansiedade grande. Essas novas gerações, elas são cada vez mais ansiosas. E a gente fica se perguntando como lidar com a ansiedade, como a gente pode ficar menos ansioso, como a gente pode viver menos ansioso. E quando eu penso em ansiedade, eu sempre me lembro desse trecho da palavra de Deus, dessa parte da carta aos Filipenses, em que o apóstolo Paulo ele diz bem enfaticamente: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Por isso, eu quero falar para vocês e quero mostrar para vocês como a oração, tá? Como algumas formas de orar, como algumas características específicas da oração, elas são verdadeiras bombas contra a ansiedade. Elas são a nossa fuga da ansiedade. E como a oração é o maior remédio para a ansiedade. E primeiro, eu queria falar de oração no sentido devocional. No sentido do dia a dia, no sentido que a gente leva como aquela parte do nosso dia em que a gente se conecta com Deus, em que a gente para falar com Deus. Sabe, queridos, Deus ele sempre buscou um relacionamento com sua criação.
dentro da criação, nós somos a criatura que Deus decidiu dar razão, que Deus soprou sobre o seu vento de vida, o sopro de vida, o espírito de vida, para que a gente, ao ter razão e ao ser criado à sua imagem e semelhança, pudéssemos nos relacionar com Ele diretamente. Deus é um Deus de relacionamento. Deus, Ele gosta de se relacionar com o seu povo. Deus, Ele se relaciona conosco. Deus, Ele, quando criou Adão, todos os dias, na viração do dia, Deus descia e conversava com Adão sobre as coisas que tinham acontecido no seu dia a dia, sobre aquilo que Adão tinha feito durante aquele dia, e na tardinha, ali no fim do dia, Deus conversava com ele: Adão, como é que foi? Qual foi a novidade que você descobriu aqui no paraíso? O que foi que você viu? E Deus, Ele se relacionava. E essa era a oração devocional de Adão. Ele conversava com Deus sobre aquilo que tinha acontecido no seu dia. Enoque, a palavra diz que Enoque andava com Deus. Eu imagino Enoque andando para um lado e para o outro e conversando: Deus isso, Deus aquilo, Deus papapá, Deus ppp, e aquela conversa sem fim, porque Enoque, ele andava com Deus, ele estimulava um relacionamento com Deus. E a oração, como devocional, ela é aquilo que nós temos para nos relacionarmos com o nosso Pai, para falarmos com Deus no nosso dia a dia. Abraão, lá em Isaías, a palavra de Deus, ela vai dizer que Abraão era amigo de Deus. Abraão confiava em Deus. Abraão depositava todas as suas esperanças nele, em Deus. Por isso era amigo de Deus. E amigos conversam. E amigos se relacionam. Assim como Deus foi com esses homens, Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus quer se relacionar conosco. Precisamos ter na oração o nosso lugar de comunhão com Deus, o nosso lugar de relacionamento com Deus, o nosso lugar em que paramos e deixamos todas as outras coisas de lado para, em devoção diária, nos comunicarmos com o nosso Criador, falarmos com o nosso Criador. A oração precisa expor para Deus tudo aquilo que temos a oferecer. Tem muita gente que acha que orar é só falar uma coisa ou outra ali, pedir uma coisa ou outra ali. Não. A vida de oração é um elo que a gente, criatura, cria com o nosso Criador. É através da oração que formamos o elo do relacionamento entre criatura e Criador. Esse lado devocional é o que faz da oração uma disciplina espiritual. Porque mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não sinta vontade, precisamos orar. Precisamos falar com Deus. Precisamos levar para Ele todas as nossas angústias e ansiedades. Orar, segundo Calvino, é levar o nosso, segundo Lutero, é levar o nosso coração até o céu e passar um tempo com o nosso Pai. E na semana passada, né, eu tenho feito umas lives com minha liderança, dia de segunda-feira, e eu estava conversando com eles sobre devoção e doutrina, e como as duas coisas elas precisam andar juntos, e como as duas coisas se complementam. E aí, uma coisa ou outra, isso levou para uma discussão acerca de como a gente deve orar, como deve ser a postura do nosso corpo na hora de orar. E isso foi uma coisa que eu sempre discuti muito com Mirella, minha esposa, porque Mirella, ela sempre tinha, né, aquela questão de oração é de joelho. Vai orar, tem que ser de joelho, não pode ser de outra forma não. E eu que nada, o que importa é o nosso coração. Essa história de ficar de joelho, eu posso orar em pé, eu posso orar deitado, eu posso orar sentado, eu posso orar de qualquer jeito. Não preciso estar de joelho para orar. E ela, não, mas a oração de verdade é a oração de joelho. E aí o tempo foi passando e eu sempre tive essa convicção, de fato, de que a oração,
o que Deus vai ver é aquilo que está no nosso coração, e como o nosso coração, ele está na hora que a gente vai orar. Então o que importa é que o nosso coração ele esteja de joelho, é que o nosso coração ele esteja prostrado, é que o nosso coração ele esteja diante de Deus em atitude de reverência, de prostrar. E ao longo do tempo eu vi que quando eu orava em pé, o meu coração ele não ficava desse jeito. E às vezes quando eu orava sentado, o meu coração também não ficava prostrado diante de Deus. E aí experimentei me ajoelhar, experimentei me colocar diante de Deus, prostrado fisicamente, buscando que o meu coração também se prostrasse da mesma forma. E adivinha o que aconteceu? De joelhos, eu consegui me colocar numa posição de total dependência, de total reverência, como se o meu coração espelhasse a posição do meu corpo. E a oração no sentido devocional é aquela que a gente se coloca de joelho na presença de Deus. Não é necessário que você esteja de joelho para que Deus escute, e se você tem alguma limitação física, Deus ainda assim vai ouvir a sua oração, mas o seu coração precisa estar prostrado, como o seu corpo fica prostrado quando você está de joelhos. E essa é a forma da oração no sentido devocional, e como a gente se entrega completamente a Deus. E isso vai levando a gente para um caminho de dependência. Também a oração, o apóstolo Paulo ele diz que eles devem ser como súplicas, pela súplica. A oração como súplica é um humilde clamor para que sejam supridas as nossas necessidades. É a gente se colocar realmente na presença de Deus, humilhando completamente aquilo que somos, diminuindo completamente aquilo que somos, clamando a Deus para que chegue a nós, clamando a Deus para se colocar aqui diante de nós e nos ajudar nas nossas necessidades. E aí na súplica, não adianta falar expressões vagas como Senhor, tu sabes, como Senhor, tu conheces, como Senhor, cuida daquele negócio. Não, quando suplicamos a Deus, colocamos diante de Deus todos os detalhes da nossa condição atual. O conteúdo não pode ser apenas expressões vagas. Na oração ao Pai, quando suplicamos a Deus, fala-se tudo. Adoramos a Deus, pedimos por alimento. Você vê, quem é o nosso modelo de vida de oração? Jesus. E Jesus nos deixou a oração, Ele nos ensinou a orar. Ele disse, quando orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, estamos adorando a Deus, estamos louvando, elogiando, santificando, rendendo adoração a Deus. Quando oramos o Pai Nosso, adoramos a Deus. Mas também diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando dizemos isso, estamos falando da soberania dEle, que só Ele é capaz de governar, que só Ele é capaz de dizer e de fazer aquilo que tem que ser feito na nossa vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedimos alimento. O pão nosso de cada dia são todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que precisamos no nosso dia a dia. E ele segue falando, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, também trata de perdão. E também pedimos segurança, livra-nos do mal. E voltamos a louvá-lo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus nos deixou uma oração completa, uma oração que olha o homem na sua integralidade, que ensina o homem a adorá-lo, que ensina o homem a depender dele,
que ensina o homem a perdoar, que ensina o homem a buscar Deus para não cair nas tentações do dia a dia, que ensina o homem a dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a oração mais difícil de ser feita. Porque quando oramos assim, oramos crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que ele tem tudo aquilo que a gente precisa. A gente não tem noção da dimensão do que é depender de Deus exclusivamente e do que a gente vai viver na eternidade. Se a gente olhar lá em Romanos 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aguardamos ardentemente, esperamos ardentemente a revelação dos filhos de Deus. Deus, Ele precisa, Deus, Ele garante para nós todas as nossas necessidades. Precisamos ancorar as nossas súplicas na palavra e pedir sabendo que Ele é fiel, mas que Sua vontade é soberana. Mas quando pedimos de acordo com a palavra, conhecendo aquilo que Deus Ele fala na palavra, pedimos sabendo quem Ele é, pedimos sabendo que Ele é fiel, porque Ele já fez. E por isso temos que orar também com ações de graças. A nossa oração deve ser, primeiro, um reconhecimento por bênçãos que a gente já recebeu no passado. Se a gente pegar o salmista lá no capítulo 126, o Salmo 126, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O povo estava em dificuldade, mas o povo começa a lembrar das bênçãos do passado, das bênçãos que Deus já tinha feito no passado. Porque quando a gente lembra do passado e das bênçãos que a gente recebeu no passado, a gente fica com esperança no futuro. Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ancoramos nas memórias de bênçãos do passado as nossas esperanças para o futuro. Por isso, quando oramos, precisamos orar com ações de graças, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já fez e dizendo a Ele o quanto dependemos da Sua provisão, daquilo que Ele pode nos proporcionar. Você quer um conselho, meu irmão e minha irmã? Quando for orar, comece agradecendo. Sempre que você for orar, comece agradecendo a Deus por tudo, porque a gratidão aumenta a nossa fé, porque a gente vê que a gente tem um Deus que cuida de nós, que a gente tem um Deus que supre as nossas necessidades, que a gente tem um Deus que está lá no céu, olhando para mim e para você. E quando a gente ora a Deus de forma devocional, nos colocando na presença dEle, suplicando a Ele todas as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente precisa nos mínimos detalhes, e ainda agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez na nossa vida, por tudo que Ele permitiu que a gente vivesse. Isso alimenta a nossa fé, isso alimenta a nossa esperança, isso alimenta em nós a fé de que Deus Ele está vivo, que Ele não está distante, que Ele não está longe, que Ele está olhando de perto, que Ele está vendo tudo que a gente está passando e que a gente assim pode crer que Ele está cuidando de nós. E por isso lançamos nele toda ansiedade e conseguimos não andar ansiosos,
porque sabemos que aquele que tudo pode, tudo sabe a respeito de nós, porque sabemos que aquele que tudo pode, já fez muito por nós, e por isso podemos crer que no futuro, Ele estará cuidando de nós, Ele estará olhando para nós, e cuidando de cada um de nós, porque Deus é fiel, porque Deus, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e quando eu oro, me colocando em sua presença, suplicando todas as minhas necessidades, agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez na minha vida, eu sei que eu não preciso ficar ansioso, porque eu tenho um Deus que me ouve, porque tenho um Deus que cuida de mim. Existem algumas orações que a gente faz na nossa vida que a gente não esquece. Existem algumas orações que sempre estão na nossa memória porque marcam etapas, porque marcam acontecimentos, porque marca momentos que a gente viveu. E eu tenho uma oração dessa. Eu e Mirella, a gente casou logo. Mirella com 21, eu com 24. Não esperamos muito para casar, e na época que a gente casou, Mirella estava no meio do curso de Direito. Tinha apenas um estágio. Eu no meu primeiro emprego. Ganhava muito pouco. Mas Deus, Ele estava ali sustentando as nossas necessidades. Nada nos faltava. E eu me lembro que com alguns meses de casamento, a gente casou em janeiro. E em maio, eu perdi o emprego, eu fiquei desempregado. Alguns meses depois de ter casado, de ter tirado Mirella do conforto da casa dos pais, no meio da faculdade, sem estar trabalhando, e aquilo que a gente conseguia ganhar era exatamente aquilo que a gente precisava para as nossas despesas. E eu me lembro que naquele dia eu cheguei em casa e a gente conversou. E ela fez, e agora? E eu disse, o Deus que trouxe a gente até aqui, Ele vai continuar nos sustentando. E Ele não vai deixar que nada nos falte. E eu me lembro que logo, um pouco tempo depois de ter acontecido isso, alguns dias depois a gente precisou fazer feira. A gente estava começando a faltar as coisas e a gente foi lá e fez feira, comprou comida, comprou as coisas de casa que precisavam. E quando a gente chegou em casa, que a gente encheu a despensa, eu disse, a gente precisa orar. Porque se a gente crê que Deus é que vai nos sustentar daqui em diante, a gente precisa entregar nas mãos dEle isso. E a gente orou, e a gente começou agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. A gente agradeceu a Ele por ter nos levado até ali, por ter feito a gente casar, por ter dado tudo que a gente precisava para a nossa casa. Pediu a Ele que mantivesse o nosso sustento, pediu a Ele que mantivesse a nossa vida, e adorou a Ele porque Ele é o Deus da nossa vida. A gente de mãos dadas orou, chorou, agradeceu. E depois dos 10 dias de que eu tinha saído do emprego, fui receber a rescisão. E recebi a rescisão. E cheguei em casa e disse a ela, olha,
eu recebi aqui a rescisão. Agradecemos a Deus, oramos. E eu disse: precisamos dizimar desse dinheiro. A gente precisa dizimar disso, a gente precisa ofertar disso. Porque Deus é que mandou isso para a gente. Deus é que está cuidando e que vai cuidar de nós. E não é porque agora eu estou sem emprego que eu vou deixar de dizimar esse valor que eu recebi. E dizimamos aqui na Catedral da Reconciliação aquele valor. Em fidelidade a Deus, fechando os nossos olhos para as circunstâncias que estavam acontecendo. E oramos mais uma vez agradecendo a Ele. E depois de 15 dias, eu estava empregado novamente. Eu estava num escritório de advocacia já trabalhando. E Deus, Ele não deixou até o dia de hoje que nada faltasse na nossa casa. Porque sempre pedimos, suplicamos, colocamos toda a nossa dependência nele. Porque, meus irmãos, a gente só vê que a gente precisa de Deus quando tudo que a gente tem é Ele. Então, quando tudo que a gente tinha era Deus, Ele se fez presente. E Ele mostrou que tudo que a gente precisa é Ele. E é em consequência disso tudo que eu oro e que Deus tira de mim a ansiedade. Que eu oro e eu me sinto melhor porque eu sei que tem um Deus que cuida, tem um Deus que me ama, tem um Deus que está olhando para cada uma das minhas necessidades. É porque é nesse Deus que está ancorada a minha fé. Num Deus que supre todas as minhas necessidades. Então, quando eu oro, eu sei que Ele me escuta e a angústia vai embora. Em nome de Jesus. Deus, cremos em Ti. Cremos que Tu és o nosso Deus. Cremos que quando oramos temos um Deus ouvindo e não apenas uma parede e um teto acima da nossa cabeça. Sabemos que Tu és o nosso Deus, que Tu cuida de nós. Então, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, ó Deus, porque precisamos de Ti e somente de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz
prevalecer, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, e eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Amém. Somente Ele pode nos salvar. Somente Ele é o Deus do impossível. Receba a bênção final e receba também a lembrança do nosso bispo que está em casa por motivo de segurança. Ele manda o seu abraço a todos vocês. Então, quando estiverem nas suas atividades do dia a dia, quando estiverem em casa, lembrem-se das palavras do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus não está com raiva de você. Deus ama você. Deus perdoou você. E que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus em todos os lugares do mundo, em nome de Jesus. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz.